Olá, pessoal. Paula daí para mais um bate-papo, desta vez no programa Prosa de Prelo, entrevistando as personalidades, as autoridades e as lendas do mercado gráfico, né? Já fizemos aí o primeiro episódio com ninguém menos do que Bruno Cialone, vencedor do prêmio do Top of Top do prêmio Papo.net do ano passado, aliás, de 2020, né? Que foi entregue o ano passado. E agora, né, que foi um dos primeiros professores da Escola Técnica, né, da Escola Técnica Teobaldo de Nigris. E agora nós vamos mais longe ainda. Vamos pegar um dos alunos lá do Colégio Técnico Industrial de Artes Gráficas, do SIAG, o senhor doutor Nazaré Daracjan, que estava lá no começo das artes gráficas aqui no Brasil, trabalhou com rótulo, trabalhou com flex, já me explicou aqui o que é a diferença de rótulo, flex e offset. Aqui em 2 minutos ele matou a charada, eu nunca soube a diferença, agora que eu fiquei sabendo. Nazaré, é um prazer enorme estar aqui com você, recebendo você. Você foi um dos primeiros contatos que eu fiz no mercado gráfico, quando eu me propus a fazer um evento gráfico. Você deu um apoio significativo, sugeriu um monte de palestras, sugeriu um monte de palestrantes, me apresentou a muita gente do mercado gráfico. Quero aqui agradecer de público, depois de 32 anos, mais uma vez, pelo seu apoio nesse tempo todo, essa parceria que você se dispôs aí. E, poxa vida, vamos falar um pouco, né? Vamos contar uns casos daquela época lá, Nazaré. É um prazer enorme recebê-lo aqui no Prosa de Prelo. Paulo, o prazer é todo meu. Eu me sinto honrado com o convite. Eu fico muito feliz, principalmente pelo seguinte: você tem algumas fases na sua vida. E dentre as fases da tua vida, uma é aquela que você está batalhando para se formar, para ser alguém, para você, por exemplo, estar no mercado. Sim. A outra fase é aquela fase profissional, que você tem que galgar, vamos dizer assim, o segmento mercado, com o seu trabalho, com aquilo que você faz, com o seu Se posicionar, se estabelecer no mercado, né? Se estabelecer. Se estabelecer. E outra coisa é quando você já está para o mercado, vamos dizer assim, com uma situação onde você diz assim: puxa vida, o mercado ele evoluiu para quê? Para isso. E aí você começa a buscar alternativas, coisas. Você começa a ver que, por exemplo, o mercado ele poderia ter, vamos dizer assim, outros caminhos, se derivado a outros caminhos. Como nós somos um eterno aprendiz e nós todo dia estamos estudando para alguma coisa, eu passei a estudar outras coisas. Então, hoje eu trabalho muito no mundo digital. Eu, por exemplo, eu trabalho até com Instagram, com tráfego, com isso, com aquele outro, coisas que eu nunca imaginei estar fazendo. Mas hoje eu tenho o seguinte: eu acabei enveredando para a indústria, vamos dizer assim, para um restaurante, a indústria de transformação de alimentos. Sim. E eu tenho, por acaso, um restaurante mexicano, onde eu vivi no México mais de 10 anos, fui casado com uma mexicana, tenho um filho que é nascido no México, que trabalhava na área gráfica, trabalhava na Editora Abril, na área de, por exemplo, fazia a revista Cláudia, a revista Playboy, ele era designer lá. E com toda essa efervescência ou mudança do segmento, ele também mudou. Ele, embora ele continue fazendo algumas coisas muito específicas dentro da área, mas ele foi fazer gastronomia. Olha. E, ao fazer gastronomia aqui no Brasil, ele foi se especializar no México. E nós abrimos um restaurante, onde esse restaurante oferece uma comida de casa, porque as receitas são da avó, da tia, são receitas de família. Então, essa é a ideia. Bom, como eu quero te dizer, você acaba se reinventando. Sim. E, ao se reinventar, vamos dizer assim, você diz com relação ao segmento. Minha visão sobre o segmento, que é o seguinte:
o segmento da indústria gráfica, ela se transformou nos últimos 50 anos. Sim. Como você falou, eu saí da escola há 50 anos atrás. Olha que faz tempo. Faz tempo. Por parte da escola, não houve uma comemoração pelo cinquentenário da turma que saiu. Sim. Não houve sequer uma reunião para se fazer o seguinte: olha, teve gente que há 50 anos saiu dessa escola e eles podem dar uma opinião sobre o que aconteceu nesse segmento. Eu acho que porque eles ficaram com um pouco de medo da gente falar a verdade sobre o segmento. Então, o que acontece foi o seguinte: quando eu entrei na escola, que era o CIAG, Colégio Técnico de Artes Gráficas, eu entendia que eu ia fazer artes gráficas. E com o tempo eu entendi que eu entrei para o segmento da indústria gráfica, que é bem diferente das artes gráficas. Sim. E hoje tem muita discussão sobre isso até hoje, né? Até hoje. E nós temos outras discussões se nós já não estamos vivendo num outro mundo dessa indústria. É verdade. Ok? Então, na realidade, essa transformação exige que você se reinvente, que você procure entender. Tanto é que, quando eu saí, aí já, Escola Senai Teobaldo de Negres, Sim. eu saí com uma especialização em rotoflexo. Só que eu me enveredei pelo caminho, como era conhecido, da fotomecânica. Fotomecânica, verdade. E o que eu fui fazer na fotomecânica? Eu fui trabalhar com scanners, eu fui o primeiro cara a trazer Macintosh para o Brasil para poder colocar dentro da indústria gráfica. Eu tive a oportunidade de ir para a Apple fazer cursos em Cupertino várias vezes, inclusive numa delas conhecer o próprio Steve Jobs. Olha. Até tem uma passagem com ele muito legal, porque ele viu o meu crachá e o meu nome é Nazaré Darakjian. Antes de seguir, eu nasci no dia 7 de fevereiro, que é o dia do gráfico. O dia do Eu fui projetado para isso. É por isso que escolheram o 7 de fevereiro. Exatamente. E aí, olha, o que aconteceu quando ele viu o meu nome, ele começou a falar comigo em armênio. Olha. E aí eu virei para ele e falei: olha, eu não falo armênio, eu falo algumas coisas em armênio, algumas expressões, algumas coisas de casa. Uhum. Aí ele olhou, eu falei para ele: bom, por que você está falando comigo em armênio? Aí ele falou que ele tinha sido adotado por uma família, ele era órfão, ele foi adotado por uma família de armênios. Exato. E ele falava armênio perfeitamente. Sim. Então, foi uma situação muito interessante. Bom, mas seguindo, eu acabei fazendo, vamos dizer assim, migrando para essa área digital, e eu fui o primeiro cara a falar sobre desktop publishing no Brasil, ou editoração eletrônica, porque eu estava dentro de uma empresa que vendia, que era no caso a Linotype, que vendia as Linotronics, que eram conectadas com um sistema de computação, com um mini computador. Porque antes eu já trabalhava, mas eram computadores grandes. Uhum. Eram ou mainframes, ou então até mesmo, por exemplo, com programação, por exemplo, não era microcomputador. Não. Eram computadores específicos para essas máquinas. Era um sistema de documentação, era um sistema Sysgraph, Microtex, aqueles grandalhões, né? E eu vou te dizer o seguinte, eu cheguei a trabalhar, eu cheguei a ter contato, não cheguei a trabalhar diretamente, mas cheguei a ter contato com essas máquinas aí, elas eram muito usadas na indústria automotiva, na indústria aeronáutica, né? Era para fazer documentação, ela era para fazer documentação de grande porte, né? Eu acabei indo fazer curso por exemplo, de programação, eu fiz COBOL, eu fiz BASIC, porque basicamente as Linotronics ela tinha um sistema BASIC. Sim. Então, eu tive que aprender tudo isso, até chegar à linguagem PostScript. Então, eu sou da época... Que foi anos depois, né? Foi muitos anos. É lógico. Eu sou da época do PostScript, de 1982. Então,
nessa época, o PostScript ele deu uma liberdade que você podia integrar um monte de coisa. Então, todo mundo que escrevesse qualquer coisa numa linguagem PostScript, você estava trabalhando. Eu sou da época que a Linotronic tinha o RIP 0. Para dizer a verdade, eu trabalhei, inclusive, no beta. No beta, né? E depois eu fui para o RIP 1, 2, 3. Me corrija se eu estiver errado. Nessa época, a Linotronic era só texto ainda, né? Não era Exatamente. imagem. Então, exatamente. E eu trabalhei para duas empresas em separado. Sim. Para a Linotype e para a Hell, que fazia scanners. Que fazia então, scanner. Um fazia imagem e outro fazia textos em situações completamente diferentes. E eram dois sistemas. E aí você tinha que fazer o pestap na mão. E aí você tinha que pegar um sistema de fotomecânica convencional para juntar os dois. É. Então, eu sou dessa época. Eu quero dizer também que você começou falando sobre o Bruno Cialone, e o Bruno Cialone foi meu professor. Sim. Mas eu posso te dizer que eu fui daqueles que acolhi o Bruno Cialone desde que ele chegou. Sim. Porque foi o seguinte, o Bruno chegou, ele desceu do avião e entrou na sala de aula. Sim. E eu vou contar um segredo sobre o Bruno Cialone. Naquela época... Olha aí. Fica só entre nós. Fica só entre nós. Naquela época, ele era muito jovem. Sim. Mas ele já era grisalho, cara. O Bruno, mas tem uma coisa, melhor do que ele não tem cabelo. Melhor que nós. Mas com relação ao Bruno, o Bruno chegou junto com uma leva de técnico, o Ernesto Mina, o Jamário ele contou essa história aqui no primeiro episódio do Prosa de Prelo, ele contou. Então, nós tínhamos aula com os técnicos italianos, mas, na realidade, nós tínhamos aula de italiano, porque eles não falavam português. Imagino. Então, era assim, o Sérgio Vai, por exemplo, era aquele que virava e falava, quindi, allora, era tudo em italiano. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Ter sido uma experiência única. Foi uma experiência única. Como formação, foi excelente. Foi excelente. E com relação a você profissionalmente, você vai migrando dentro da indústria, trabalhando, e você vai vendo o seguinte, a gente não pode falar em erro, mas a gente tem que falar em visão. Sim. A visão da indústria gráfica, por 30 mil razões, a associação que deveria definir rumos da indústria gráfica, ela não definiu um rumo de uma indústria forte e poderosa. Ela pôs Por quê? Porque ali todo mundo é concorrente de todo mundo. E, no final, chegou uma hora que era o seguinte, quem vamos dizer, cobra menos. E o lucro, vamos dizer assim, da indústria gráfica, que deveria ser utilizado dentro do segmento, que deveria ser algo para a indústria, ele migrou para outros segmentos, para a indústria alimentícia, ele foi para a indústria da publicidade e tudo mais, onde o que você ganhava nos anos 80, 90, até perto do ano 2000, não se compara com o que você ganha hoje. Então, a indústria gráfica perdeu o potencial dela de lucro para outros segmentos. Então, o dono, vamos dizer assim, o dono da tal indústria, ele faz um leilão como ele quer trabalhar. Uma Nestlé chega e determina o preço que você vai cobrar. Por exemplo, a indústria automobilística determina que ela vai te pagar o preço de custo mais um X que ela considera razoável pagar de margem. E não é mais de 7%. Uhum. Então, você começa a ver que a indústria começou a empobrecer. Sim. E aí você teve um outro problema, que foi a invasão chinesa. Sim. Então, com a invasão chinesa, o que você teve? Você tinha um sujeito que imprimia um produto com uma Heidelberg e um sujeito que imprimia um produto com uma máquina chinesa. E eles concorriam entre si.
Só que essa máquina chinesa custou 20% do valor de uma Heidelberg. Começava por aí. Ah, mas a qualidade. Nós mudamos para uma qualidade chamada qualidade Goodenough, que é a qualidade que o cliente aceita. Então, qualquer coisa pelo preço. Então, olha, eu passo uma super qualidade, custa 10. Agora, eu com a minha maquininha chinesa, com o meu processo e tal, o preço é mais barato, porque a minha maquininha custou 20% do valor de uma Heidelberg. Então, a gente vê, durante todos esses anos, você tem um entendimento sobre o mercado diferente. E agora, e os funcionários? Os funcionários que tinham, dentro de uma indústria onde ele ganhava bem, ele trabalhava bem, e é lógico que o Senai, ele criou uma escola para poder baratear o custo de mão de obra do setor. Então, eu vou colocar gente todo ano no mercado para ver se baixava um pouco o salário do gráfico, que era um salário daqueles dos melhores do mercado. Então, o que aconteceu? Eu coloquei gente para burro. Então, eu consegui baratear o valor e, por exemplo, eu ainda era uma escola que eu não sabia se eu ensinava o processo produtivo, se eu ensinava comercialização, se eu ensinava alguma coisa de computação, porque ninguém entendia exatamente nada. E todo mundo foi correndo atrás das necessidades. Então, a bagunça no segmento foi assim e a despencada de salário também. Sim. Por exemplo, você fazia uma venda nos anos 80, 90, e você chegava a ter comissões de 20% a 25%. Onde? Hoje, quem ganhar 1% é muito. Já está no lucro. Exato. Então, chegou um momento na minha vida que eu fiz o seguinte, eu fiz uma análise onde era muito melhor eu me dedicar a uma coisa que eu pudesse, vamos dizer assim, que fosse minha, porque eu tinha trabalhado em cima de um patrimônio e eu estava vendo que cada vez estava mais difícil ter ganhos dentro da indústria. E, por exemplo, você num restaurante, o cliente entra, ele não te pede desconto no cardápio. E na indústria gráfica, o cliente diz quanto ele quer pagar. Complicado. Esse é o maior problema que você tem. Sem dizer empresas, como diz, pseudo-honestas, que também acabam te deixando na mão pelo meio do caminho. Sim. Então, as grandes empresas da indústria tal são muito poucas hoje, as que sobraram e que sobreviveram nesses últimos 30 anos. Sim. Então, vamos dizer assim, é um mercado que segue evoluindo e segue se modificando. Eu acho que, por exemplo, a Faculdade de Artes Gráficas foi uma das coisas mais bacanas que aconteceram. Sim. Porque na minha época eu não tinha opção. Não tinha. Então, eu fui embora daqui, fui para a Itália. Eu fui para Verona, na escola dos Salesianos em San Zeno, para poder estudar artes gráficas lá. E muitos foram, né? E muitos foram para fora, né? Eu me lembro que o Exato. Fernando Pini estudou, fez uma pós na Espanha, né? Na época. Sim, mas ele foi fazer, como diz, né, o Pini, ele fez uma pós na Espanha, ele fez uma faculdade aqui e todo mundo era assim. Tinha gente que foi para a faculdade fazer química, o outro foi fazer não sei o quê, o outro para poder tentar suprir, vamos dizer assim. Não tinha artes gráficas aqui no Brasil, né? Você acabava indo para fora, né? Para fora. A gente bateu um papo com o Seragini, né? O Seragini é engenheiro químico, né? Ele é engenheiro químico. O Lincoln, por exemplo, ele era um dos caras que sentava muitas vezes comigo para a gente discutir sobre tecnologia, porque ele estava criando uma embalagem específica para não sei quem, que não sei o que mais, e ele sabia que a gente tinha informação de como era lá fora algumas coisas que aconteciam. Sim. Então, o Lincoln sempre foi um cara muito antenado. Sim. E eu vou te dizer, durante a minha vida eu conheci muita gente. E
dentre as pessoas que eu conheci, eu acho um dos caras, para mim, gênio, chama-se Benny Landa. Benny Landa, sim. Esse cara conseguiu mobilizar toda uma drupa, Sim. todo o segmento gráfico, sem ter impresso uma folha de papel. É, E verdade. ganhar muito dinheiro. E, Então, e eu acho que ele fez isso em 2 drupas seguidas. eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Tenho fotos com ele e tudo mais, e ele explicava: você está vendendo conceito. Então, era muito. Olha, como eu te disse, conheci gente muito legal dentro do segmento. Muito bom, muito bom. Tem história para contar. Esse é um pequeno overview, né? Sim, Foram 42 anos trabalhando dentro do segmento da indústria gráfica. interessante. Bom, olha, eu ficaria aqui ainda conversando mais um tempão com você, mas estamos terminando o nosso tempo, Nazaré. Eu gostaria de deixar o espaço aí para você falar com os nossos seguidores aí, deixar sua mensagem para os nossos seguidores aqui e agradecer mais uma vez aí a sua presença aqui no Prosa de Prelo. Olha, quando você fala em prova de prelo, Sim. para mim é uma coisa muito interessante, que parece um papo, vamos dizer assim, de velhos. E é verdade. Porque a gente fala de prova de prelo, daquele negócio que você fazia as provas, isso nos anos 70, 80, e Sim, aí foi se estendendo até mais não sei quanto, mas no momento em que você digitalizou, vamos dizer sim, assim, tudo isso, você começou a mudar a prova de prelo. E eu sim, sou dessa época. Eu sou da época das primeiras máquinas coloridas, vamos dizer assim, digitais, para fazer prova. Desde o famoso Color Key da 3M, que você colocava uma folha em cima da outra, cada sim. uma com as cores, para simular uma prova de prelo, Eu me lembro disso. até, por exemplo, as primeiras Tektronix de sublimação, as de cera, as de não sei o quê. Então, eu vivi esse processo de provas e justamente o seguinte: o processo de prova, todo mundo falava, tinha que ser uma prova de prelo, porque a prova de prelo ela vai ser, vamos dizer assim, idêntica à prova que eu tenho do meu, o que vai sair. Sim, Só que a prova de prelo era um desafio, cara. imagina. Dependia da força do prelista para ele poder fazer, se ele entintava mais ou menos, se ele colocava água mais ou menos, tal, não sei o que não sei o que mais. Era um processo. Tinha muita variável, né? Tinha muita Meu, variável era envolvida. desde a época do Senefelder, quando ele fazia na pedra. Sim. Então, era tudo muito arcaico. E eu vou te dizer o seguinte: eu tive a oportunidade de estar na Itália há 4 anos e pouco atrás, Uhum. indo lá na escola, em San Zeno, para Sim. conversar com o meu professor. Olha. Meu professor se chamava Pietro Chassero. Uhum. Chamava porque, infelizmente, há menos de 2 anos ele faleceu. Certo. Mas ele, com quase 86 anos, ele continuava dando aula na escola. Olha. E ele fazia todos os desenvolvimentos, só para você ter uma ideia, de provas, para você fazer a aprovação de máquina, né, de Sim. impressão e tudo mais, as provas, Uhum. no Apple, com tela retina, né? Sim, Então, sim. ele fez os parâmetros e tudo isso para que essas provas fossem aceitas no mundo. E ele Olha. fazia isso para a Apple aos 86 anos. Aos 86. Que maravilha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existem muitos velhinhos digitalizados. Sim, com certeza. E eu aprendi com ele que você tem que estudar. Sim, E você passa a ser um eterno aprendiz. com E certeza. a mensagem que eu deixo para todo mundo é o seguinte: está tudo aqui em cima da mesa. O que na minha época nós tínhamos que estudar, a gente tinha que saber, a gente tinha um conceito muito forte, vamos dizer assim, de saber comprar livro,
estudar, fazer um monte de coisa. A geração hoje, ela tem o Dr. Google, que ensina onde buscar. Exato. E, principalmente, o que você precisa ter é o seguinte, o discernimento de ver ou de buscar aquilo que é verdadeiro. Sim. Então, Esse é o grande desafio hoje, né? Esse é o grande desafio, com certeza. Você tem muita coisa que você pode buscar, sim. Você tem a fonte da pesquisa, sim. Mas você não pode ficar naquilo do copy-paste e ficar em cima de teorias que muitas vezes não te levam a nada. Então, como mensagem, hoje, o que eu digo é o seguinte, nós temos uma indústria que é uma indústria muito bonita, é uma indústria maravilhosa. Eu não poderia falar mal da indústria gráfica. Eu te digo, eu sou quem eu sou pela indústria gráfica. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, o que falta é mais gente interessada em desenvolver as coisas aqui. Todo mundo quer pegar tudo pronto e, principalmente, tudo que vem lá de fora. E muitas coisas, a gente, desde muito cedo, desde os anos 80, que eu trazia a tecnologia lá de fora, sim. A gente dizia o seguinte, nós temos que tropicalizar. Então, o tropicalizar era o seguinte, era fazer um alemão trabalhar para você. Sim. Nas necessidades que você tinha. Claro. Então, essas coisas que você passa a ser respeitado. Porque você tropicalizando e você conseguindo explicar, como você falou, em 2 minutos, um conceito de impressão, sim. Nessa tropicalização você vai fazer com que você venda mais, com que a indústria vire mais. Então, essa é a característica. E não tem outra a não ser estudando, e não tem outra a não ser pesquisando, e não tem outra entendendo o que é o mais importante. O que o meu cliente necessita. Se eu não for atrás do o que o meu cliente necessita, não adianta eu querer vender a máquina que eu quero se não atende às necessidades dele. Então, não adianta eu trazer uma tecnologia que não atende o meu cliente. Então, é isso que faz você um cara de sucesso ou não dentro da indústria, porque no momento que você dá a solução para o seu cliente, ele passa a confiar em você e ele compra o que você colocar para ele. Então, são situações que eu vivi durante toda a minha vida profissional e o que eu vejo é o seguinte, hoje eu tenho um restaurante, então eu tenho garçom? Não, eu tenho vendedores. Então, o meu vendedor, o meu garçom, ele tem meta. Ele sabe o que ele tem que vender, o que ele tem que fazer, o que ele tem que oferecer e da forma como tem que oferecer. Sim. Então, principalmente deixando o cliente satisfeito, né? Porque ele tem que voltar, né? Ele precisa. Exatamente. Ganhar, por exemplo, principalmente do cliente, nessa fidelização. Claro. Então, dentro da indústria, eu vejo o seguinte, eu converso com algumas pessoas que são verdadeiros mortos-vivos. Exato, eles estão dentro do segmento. E assim, né? É que nem aquela música, deixa a vida me levar, né? E ele vai levando. E na realidade, ele, por exemplo, ele poderia, né? Gente com potencial, principalmente. Então, na realidade, a mensagem que eu deixo é essa, cara, de ir atrás, seguir fazendo, estudando, trazendo propostas viáveis para a solução dos problemas dos nossos clientes. Muito bom, muito bom. Maravilha, Nazaré. E com isso, pessoal, nós terminamos aqui a entrevista com Nazaré Darakjian, a lenda, a autoridade, um dos primeiros técnicos que estava lá quando a digitalização chegou. Antes disso, estava lá quando o texto se uniu com a imagem na Linotype Hell. E vamos comemorar aqui, nesse episódio exatamente,
os 500 vídeos publicados aqui no Papo Net e com a honra que eu tive de poder entrevistar exatamente Nazaré da Araquém. Eu fiquei enrolando ele um tempão para a gente chegar nos 500, viu? Eu tenho quase mais de um mês aí. Muito obrigado. Para a gente chegar aqui nos 500 e fazer esse episódio de número 500 significativo para o mercado, para mim em especial, e para todos vocês, tá? Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado pela força que vocês deram nesses 2 anos e tanto que a gente está aqui no Papo Net. Obrigado, Nazaré, pela participação mais uma vez aqui, parceiraço de sempre. E, pessoal, se vocês gostaram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se viram alguma coisa que a gente precisa melhorar. Se acharam relevante essas informações, compartilhem com seus contatos nas suas redes sociais, nos seus aplicativos de mensagem, nos seus Instagrams, nos seus Facebooks. Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram, ativem as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. A gente continua produzindo aqui incessantemente material e conteúdo importante e relevante para o mercado. E, como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, é colaborando que a gente construiu essa nossa sociedade. E, pela primeira vez, nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos importar com distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para complementar essa colaboração ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Prosa de Prelo ou no Papo Net, a qualquer momento.